Com a demissão do técnico Marcelo Cabo, o Goiás já começa a trabalhar sua lista para treinadores visando a temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui uma lista completa de treinadores que hoje estão sem equipes, também falar um pouco sobre o Glauber Ramos, que assume o Goiás nessa reta final da Série B. Dificilmente teremos aí alguma alteração no comando esmeraldino, além, claro, de qual desses nomes, que a diretoria inclusive já tem em pauta. Três técnicos já são listados aí visando a temporada de 2022, caso o Goiás confirme o acesso à primeira divisão. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar o Goiás News aqui a chegar a cada vez um maior número de esmeraldinos também no YouTube. Irei começar essa nossa lista, após a demissão do técnico Marcelo Cabo, que acabou deixando em aberto essa condição de treinador do time esmeraldino. Agora o Glauber Ramos assume o comando do Goiás até o final da Série B. Foi uma estratégia adotada pela diretoria também na reta final da Série A do ano passado, o time que não conseguiu engatar muito bem com o Thiago Largue, o Anderson Moreira. O Glauber Ramos volta a assumir o Goiás agora. No ano passado não foi tão bem sucedido por conta de não conseguir evitar o rebaixamento do Goiás, mas fez uma campanha muito melhor do que os outros treinadores vinham fazendo, inclusive fez o Goiás jogar bola, algo que até aqui nessa Série B ainda não aconteceu. O time do Marcelo Cabo não demonstrava evolução, também nenhum esquema tático de jogo definido, nem nada do tipo. O Goiás fez sim alguns bons jogos com o Marcelo Cabo, por exemplo, contra o Vitória, contra o CSA, até agora recentemente, mas é um jogo bom e 2, 3 já ruins, como vem nessa sequência de 2 empates, o Goiás criando muito pouco. E mesmo nessa Série B, que está no G4, está aí na quarta colocação, mas sequer venceu 2 jogos consecutivos 2 vezes seguidas, ou seja, o Goiás só ganhou 2 jogos seguidos na Série B uma vez. Isso é realmente inacreditável. Você comparar aí, por exemplo, uma sequência de um Curitiba, de um Botafogo, que hoje estão um pouco acima do Goiás, já venceram 3, 4 duelos seguidos. O Goiás precisa ter mais constância e engatar uma boa sequência nessa reta final para subir para a Série A. Agora falando dos nomes, o primeiro da lista, o técnico Lisca, ele que nessa Série B já comandou a equipe do Vasco da Gama. Agora mais ou menos a partir do segundo turno acabou não indo muito bem. O treinador que foi despedido agora dentro do Vasco da Gama e fica livre no mercado para 2022. Isso porque ainda nesse ano de 2021, após ser dispensado aí do Vasco, ele foi procurado pelo Bahia e também pelo Sport na Série A do Brasileirão, mas o treinador recusou o convite. Isso, segundo ele, não quer chegar para apagar incêndio nessa reta final da temporada de 2021, quer iniciar um planejamento no time a partir da próxima temporada. Ele diz que a única exceção talvez seria o América Mineiro, caso procurasse o treinador ainda nessa temporada. Ou seja, para 2021 praticamente descartado o nome do Lisca dentro do Goiás, mas para a temporada de 2022 acho que pode sim estar nessa lista de 3 treinadores que a diretoria, aí, segundo o site Imprensa Verde lá no Instagram, divulgou. Um abraço aí para eles, agradecendo também por essa informação. Disseram que tem 3 nomes na lista de eventuais técnicos para o Goiás, caso suba para a Série A. Acredito sim que o Lisca seja uma dessas opções. Ele que foi muito bem pelo América Mineiro especialmente, acabou que saiu no começo dessa temporada, assumiu o Vasco e está aí já no mercado há uns 3 meses. Mas o nome da lista de hoje, outro treinador que eu particularmente também gosto bastante, esse um pouco mais caro, o Dorival Júnior, de 59 anos de idade, outro técnico que está sem time há mais de um ano. Isso porque ele que já tem aí passagens por praticamente todos os clubes gigantes do futebol brasileiro. O seu último time foi o Atlético Paranaense lá no início da temporada de 2020, onde ele não conseguiu engatar uma grande sequência como treinador da equipe. Foram 16 jogos com 9 vitórias, o treinador aí acabou saindo do comando da equipe lá de Curitiba. Além disso, ele tem passagens por vários times, como eu disse, como o Cruzeiro, o Vasco da Gama, o Santos, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Fluminense, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, e antes de chegar ao Atlético Paranaense estava no Flamengo. Então o treinador aí com toda certeza muito mais caro do que, por exemplo, vinha ganhando o Marcelo Cabo dentro do Goiás. Hoje eu diria que a casa, assim, mais ou menos, do valor mensal do Dorival Júnior deve girar entre 350 a 450 mil reais por mês tranquilamente, isso se não for mais ainda, tá bom? Não tem informações concretas sobre os seus valores. Eu quero saber a sua opinião a respeito desses 2 treinadores de peso aí dentro do cenário nacional. O Goiás que precisa voltar a fazer algo diferente no Brasileirão, trazer um técnico com uma postura diferente. O último que a gente tentou
ver um pouco disso foi o Thiago Largue, mas que não teve uma grande sequência no Goiás. Quero que você deixe aqui sua opinião, que quais desses treinadores até aqui mais te agradam. Dando sequência aqui na nossa lista, o Roger Machado, outro nome que eu particularmente também gosto muito, gostaria sim de ver o treinador comandando o Goiás. Acho que foge um pouco dessa lista desses treinadores 6 por meia dúzia, né? Marcelo Cabo, Alberto Valentim, agora ele está até bem no Atlético Paranaense, né? Mas Marcelo Chamusca, Pintado, isso para mim é a mesma coisa, não adianta ficar insistindo nisso mais não. Com todo respeito, né, aos treinadores, enfim, tem uma carreira aí brilhante, mas eu acho que pro Goiás já deu, já chega de fazer esse tipo de teste. O Roger Machado acho que seria sim uma boa opção dentro do Goiás Esporte Clube, até mesmo porque ele fez uma boa campanha com o Fluminense nessa Copa Libertadores, chegou até as quartas de finais, acabou sendo eliminado, também no Brasileirão não teve aí uma grande sequência, acabou sendo desligado da equipe lá do Rio de Janeiro. Anteriormente a isso, ele tinha treinado aí o Juventude, também passou bons anos lá no Grêmio, em 2015, 2016 e até o começo de 2017 pelo Grêmio, aí fez boas campanhas do Brasileirão, time que jogava também muito bonito. Em 2017 teve uma experiência no Atlético Mineiro, que assim foi até mais ou menos razoável. Depois em 2018 no Palmeiras, em 2019 e 2020 dirigindo a equipe do Bahia, também com equipes bem constantes. Eu acho até interessante o esquema tático do Roger Machado. Também acho que seria um treinador que poderia agregar alguma coisa diferente e um nome, né, novo aqui dentro do Goiás Esporte Clube. Acho que isso tem sim uma tendência boa, até mesmo do futebol goiano, porque o Goiás fica trazendo esses caras aí do Atlético Goiano, do Vila Nova. Isso daí não costuma dar muito certo aqui dentro do Verdão não, né? Quero saber sua opinião também a respeito do Roger Machado, outro que também assumiu, já falou publicamente que não quer dirigir nenhuma equipe nessa temporada. Ele foi procurado pelo Grêmio, que vive um momento desastroso, né, preocupante no Brasileirão, foi procurado pela equipe gaúcha ainda nessa temporada, mas o Roger Machado não aceitou o convite, só quer trabalhar novamente em 2022. Pode ser um treinador, né, dentro dessa pauta dessa lista de técnicos do Goiás para 2022. E para finalizar nossas listas, né, de técnicos disponíveis dentro do mercado, agora duas promessas dentro do cenário nacional. O primeiro deles, um ídolo da história do Goiás como jogador, o Paulo Baier. Isso mesmo, para você que não sabe, o Paulo Baier já está trabalhando na carreira como treinador desde 2018, ele que começou lá no Toledo, do interior do Paraná, também passou pelo Próspera e o Brusque de Santa Catarina, e nesse ano também de 2021 fez uma boa campanha com o Próspera, que é um time lá de Criciúma, inclusive o rival do Criciúma da cidade, fez uma boa campanha com o time no campeonato estadual, conseguiu permanecer aí na primeira divisão, algo que, por exemplo, o Criciúma não conseguiu. A equipe do Tigre, né, foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato catarinense. Agora, pelo lado da Série C, o Paulo Baier, né, foi para o próprio Criciúma já na Série C do Brasileirão, fez uma boa campanha, em 23 jogos conseguiu aí 10 vitórias, treinador que foi muito bem, né? Na Copa do Brasil também conseguiu eliminar a equipe do América Mineiro, que está jogando a Série A, mas acabou que foi demitido nesse quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso, se eu não me engano, foi só com 2 rodadas do quadrangular final. Ele ficou em quarto na colocação geral do seu grupo, né? Nos 18 jogos iniciais da Série C. Agora no quadrangular final acabou sendo demitido do seu cargo, que já é assim, né? Um começo muito interessante para o treinador, já quase que conquistando esse acesso aí com o Criciúma para a Série B do futebol brasileiro. Ele só tem 47 anos de idade, né? É um treinador realmente aí muito jovem ainda, sua carreira como jogador profissional acabou lá em 2016, ele que passou pelo Goiás aqui primeiramente em 2004 e em 2005 retornou também para as temporadas de 2007 e 2008. Um treinador que foi assim muito bom, né, no meio de campo, não cheguei a acompanhar algum jogo dele pelo Criciúma nessa temporada, mas acredito também que o meio de campo do Paulo Baier com os seus times deve ser a prioridade do treinador, né, que foi um especialista aqui no Brasil nessa sua posição. Eu quero saber sua opinião, né, a respeito aí do Paulo Baier, se seria um nome interessante para o Goiás começar o Campeonato Goiano do ano que vem, ou até mesmo não para agora, para os próximos anos, seria um treinador também interessante e dentro, por tudo, né, que já fez pelo Esmeraldino e principalmente, né, fez uma boa campanha também pelo Criciúma, algo que é importante ressaltar. Eu acho que hoje o Goiás não quer mais arriscar com treinadores assim muito jovens, mas enfim, acho que visando em outras temporadas, por que não? Paulo Baier cairia bem sim aqui no Verdão, ainda mais experiente, com mais boas campanhas por outras equipes. E finalizando o vídeo, Thiago Largue, ele que é um treinador que sempre que o Goiás precisa de técnico, volta à pauta pelo Esmeraldino, mesmo só tendo comandado a equipe do Verdão
em 6 jogos no Brasileirão do ano passado. Realmente muito pouco, né? O Thiago Largue não conseguiu ter uma sequência muito grande, foram 6 jogos com uma vitória, além de 2 derrotas e 4 empates. O treinador, assim, que o seu esquema de jogo era muito interessante, o Goiás que não estava jogando nada antes da sua chegada. Depois disso até fez partidas interessantes contra o Vasco, por exemplo, na Copa do Brasil, depois também contra o Santos dentro de casa. O seu último jogo, inclusive pelo Goiás, foi contra o Ceará, um empate até justo lá no Castelão por 2-2. Acabou que foi demitido, a sua única vitória também foi contra um Internacional, líder do campeonato naquela altura. Eu acho que o Thiago Largue merecia sim ter uma sequência maior no Goiás. É algo que, por exemplo, o Anderson Moreira, posteriormente a ele teve, né, 12 jogos do Anderson Moreira, o cara conseguiu perder 10 e empatar 2. Então, acho que o Goiás errou feio no ano passado com o Thiago Largue, mas é um treinador que sempre também que o Goiás precisa de treinador, fica aí, né, fica em pauta para assumir o time esmeraldino. Ele só tem duas equipes em sua carreira, um além do Goiás, que foi o Atlético Mineiro, onde ele iniciou sua carreira lá em 2018, fez aí 22 jogos no total pelo time mineiro. Acabou que o seu último time foi o Goiás, está fazendo aí alguns estudos também pela Europa. Acho que tem tudo para ser um treinador muito interessante aí no futuro. Quero saber a sua opinião também, se seria uma aposta interessante para o Goiás iniciar, né, a temporada de 2022 já com um treinador experiente no seu comando. Eu acho que isso é o ideal. O Goiás nesse ano errou muito em relação também da montagem do seu elenco. Inicialmente falando, o Goiás só foi contratar para a Série B. Eu achei até interessante as contratações, não inchou tanto o elenco, mas, por exemplo, no começo do ano ainda estava com o Glauber Ramos, o Augusto César, que assim são bons treinadores, mas ainda para iniciar uma temporada inteira, acho que precisa pegar aí uma maior experiência e maturidade. Agora, para 2022, não insistir no mesmo erro, né? Já ter um treinador mais experiente, já fazer um planejamento também, visando a longo prazo, ao longo da temporada. Faz aí uma referência também ao técnico Pintado, que acabou saindo do Goiás também lá no início da Série B, apesar daí do bom momento do time esmeraldino, né? Dentro do G4, o Pintado também responsável pela montagem quase que total desse elenco nessa reta final do Brasileirão. Quero saber a opinião de vocês, quais desses nomes podem vir a ser o técnico do Goiás aí futuramente, lembrando, mais para 2022, porque esse ano de 2021 iremos aí encerrar a Série B dentro, tomara, né, que dentro do G4, mas com o comando do Glauber Ramos, né? Vamos ver se ele consegue assegurar o Verdão de volta à elite nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!